meus queridos amigos, estamos mais uma vez juntos aí nesta quarta-feira, dia de compartilhar a palavra de Deus com você, com as pessoas que nos recebem aí nas suas casas, seus amigos, enfim, né? Aqueles que estão abertos aí a um momentinho de reflexão, um momentinho de diálogo sobre conteúdo de natureza de espiritualidade. Nós estamos seguindo um roteiro dentro do nosso momento agora, do nosso programa aí, que é o do Catecismo Menor de Martinho Lutero. Então já estamos aí na parte do Credo Apostólico agora. E aí nós vamos fazer um desdobramento hoje no terceiro artigo do Credo Apostólico. Nós já vimos nos dois últimos encontros a primeira parte que fala sobre a criação, Deus Pai. A segunda parte que fala sobre a salvação, né, a nossa redenção, Deus Filho. E agora nós entramos então no terceiro artigo que fala de 5 assuntos que temos aqui, né? O primeiro deles é o Espírito Santo, o segundo a Igreja Cristã, depois a remissão dos pecados, a ressurreição da carne e a vida eterna. Esses são 5 assuntos que estão dentro desse terceiro artigo. Então eu vou começar com vocês aí pela leitura do terceiro artigo e a explicação do Martinho Lutero, para depois na sequência nós seguirmos aí com a primeira parte do terceiro artigo, nos comentários do Dr. Schwam. Antes disso, um momentinho de oração. Querido Deus e amado Pai do céu, obrigado por estares sempre atento às nossas necessidades, por teres o teu olhar voltado para nós. Obrigado pela proteção, pelo amor e pelo cuidado que tu tem conosco. Permite que possamos firmar nossos pés nas tuas verdades e seguirmos confiantes na certeza de sermos por ti iluminados, protegidos, abençoados e perdoados. Em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Muito bem, meus amigos. Então, o terceiro artigo é intitulado, o grande título dele é da santificação. Tudo que diz respeito a esse processo de santificação. O primeiro processo que nós tivemos ali, criação. Segundo processo, salvação, ou então justificação, né, que é no sentido da gente receber a justiça de Deus, a justiça de Cristo a nosso favor. E agora santificação, que é o processo de atuação do Espírito Santo dentro dos nossos corações, a partir do projeto de Deus lá desde a criação, passando pela justificação. Processo esse agora, que é um processo dinâmico. No estudo, na reflexão da semana passada, nós falando sobre a justificação, nós falamos sobre um processo mais matemático, ponto, assim, ali acontece e acabou. Agora, a santificação está numa outra dinâmica, que é uma dinâmica de crescimento, desenvolvimento e aperfeiçoamento, né? De evolução da nossa espiritualidade, rumo então a nos tornarmos santos com Deus lá no céu, certo? Então diz assim aqui, ó. Que diz o terceiro artigo? Isso Martinho Lutero, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Bueno, o que significa isso? É a primeira pergunta que Martinho Lutero faz aqui desse texto. Ele diz, eu creio que por minha própria razão ou força, não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Assim também chama, congrega, ilumina e santifica a toda a cristandade na terra e em Jesus Cristo, a conserva na verdadeira e única fé. Nesta cristandade, perdoa a mim e a todos os crentes, diária e abundantemente todos os pecados, e no dia derradeiro me ressuscitará a mim e a todos os mortos, e dará a mim e a todos os crentes em Cristo a vida eterna. Isto é certamente verdade. Aí Martinho Lutero põe o ponto final dele. E agora o Schwam vai pegar esse texto, esse conteúdo, e vai desmembrar esse conteúdo com a primeira pergunta. Quais são as 5 partes que trata esse artigo? E aí ele responde, como eu disse para vocês. A primeira parte é o Espírito Santo, a segunda parte a Igreja Cristã, terceira, remissão dos pecados, quarta, ressurreição da carne e quinta, vida eterna. Hoje, então, nós vamos ficar na primeira parte, que é do Espírito Santo, onde diz ali, então, creio no Espírito Santo. Tá? Primeira definição que o Schwam vai fazer
o que é o Espírito Santo, afinal. Então ele vai responder assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, verdadeiro Deus, com o Pai e o Filho. Então, esse termo já falei para vocês, né, em outros momentos, que esse termo trindade é um termo que ele não está lá dentro da Bíblia, né? Ele é um termo teológico, foi criado depois para definir essa unidade de Deus triuno, né? São três ações ou três fontes de poder, três fontes de força na criação, na justificação e na santificação de um único ente divino, que é Deus. Só temos um Deus, mas temos três atuações ou três pessoas, né, através das quais Deus atua dentro do mundo. Ele se apresenta de formas diferentes, né, para nós. Então o Espírito Santo é essa terceira apresentação. Estou forçando um pouco a linguagem só para a gente entender um pouco, né? Essa terceira forma de Deus se apresentar dentro do contexto da nossa humanidade. Então existem vários versículos bíblicos aqui, como eu já lhes disse em momentos anteriores. O Schwam, tudo que ele fala, ele procura sempre justificar com textos bíblicos. Para essa pergunta aqui, ele tem uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos bíblicos que justificam esse pensamento que ele tem e o que faz assim uma base para esse fundamento. É bem interessante se você quer fazer um estudo mais profundo do catecismo, para se fortalecer um pouco mais nessas convicções, dessas verdades e dogmas. É interessante, o catecismo ele é muito didático nesse sentido. E sempre com aquela preocupação, né? O fundamento não é o catecismo, o fundamento é a palavra de Deus, é a Bíblia. É de lá que a gente vem. Por isso que eles recheiam com tantos versículos bíblicos aquilo que eles afirmam, aquilo que eles dizem, né? Para mostrar de onde está vindo essa verdade, né? Não é uma verdade criada ou inventada, um achismo, né? Tem fundamento teológico aí, tá? Então, ele vai agora na outra pergunta, vai dizer assim, ó: por que esse Espírito se chama Santo? Aí ele diz assim: chama-se Espírito Santo, primeiro, porque ele mesmo é santo, e segundo, porque nos santifica a nós, levando-nos à fé e à posse de Cristo e de sua salvação, que também é santo, né? Então, existem vários textos, de novo, que falam sobre essa santidade do Espírito. É o Espírito de Deus, chamado de Espírito Santo, por essa característica de que ele não apenas é santo, mas ele nos santifica. Também ele nos leva ao estágio de santificação. E através da fé, da esperança e do amor, ele nos estimula a sermos santos como Deus é santo, né? E procurarmos essa santidade de Deus. Então, Deus está presente nessa dimensão de santidade através do Espírito Santo dentro do mundo, né? E aí por isso que ele é chamado de Espírito Santo. Aí outra pergunta que ele diz: com que palavras tu confessas que a santificação não é obra tua? Então, olha que interessante, né? A justificação é obra de Cristo, como um ponto matemático. Uma vez apenas acontece e não tem necessidade de reciclagem. Mas a santificação é um processo contínuo de transformação. Mas também não é obra nossa, é obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá, que nos chama para perto de Deus. E o Schwab responde aqui: creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. É assim que eu confesso, que eu acredito, que eu não posso, eu não consigo. Eu não tenho habilidade construída naturalmente dentro de mim que me levem para os braços de Cristo e da sua salvação, que me põem debaixo dos cuidados de Deus. Porque a minha natureza é uma natureza fujona. Estamos sempre fugindo da presença de Deus. Estamos sempre escapando da presença de Deus. Está assim na nossa natureza. É assim. Então essa força contrária que nos traz para perto de Deus, que nos aproxima de Deus, o nosso Pai, essa força contrária é a força do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é quem nos traz para perto do Pai, né? Nós confessamos isso quando dizemos lá, junto com Lutero, eu creio que por minha própria razão ou força eu não posso. Eu não consigo, eu não tenho habilidade para isso. Eu preciso dessa força divina, eu preciso desse olhar divino, dessa presença divina que me traz para cá. E ele vai fazer outra pergunta: por que crês que por tua própria razão ou força tu não podes crer em Jesus Cristo, nem vir a Ele? Por que você crê nisso? Da onde vem essa crença? Ele diz: eu creio, segundo a Escritura, que por natureza sou espiritualmente cego, morto e inimigo de Deus. Essa é a natureza humana.
Todos nós estamos assim. A Bíblia assim nos define, né? Diz lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a pessoa natural, ou o homem natural, ou o ser humano natural, não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucuras e não pode entendê-las porque elas não podem entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então isso é o que a Bíblia afirma a respeito de nós, da nossa natureza, né? Que nós naturalmente não temos essa habilidade. Cegos, mortos, inimigos de Deus, condenados. Mas o Espírito Santo vem, chama, congrega, ilumina, santifica, né? E nos mobiliza a irmos ao encontro das coisas de Deus e implanta dentro do nosso coração, da nossa mente, os frutos do Espírito, que são, né, aquela sequência de frutos de paz, amor, bondade, paciência, tolerância. Então são aquilo que o Espírito Santo semeia dentro do nosso coração para que agora frutifique, para que agora a gente possa andar na presença de Deus. Essa é a ação do Espírito Santo. Nós nascemos dizendo não para Deus. No batismo nós recebemos o tapinha do Espírito Santo para que a gente diga sim para Deus. E aí a gente consegue agora, movido por esse impulso do Espírito Santo, aceitar as coisas de Deus e viver de acordo com essas coisas que Deus ensina para cada um de nós. E aí ele pergunta aqui na sequência, né? Com que palavras tu confessas que a santificação é obra do Espírito Santo? Não é obra tua, tu não sabe, tu não consegue. E como é que tu fala que isso é do Espírito Santo? E aí ele diz assim, lá na palavra está escrito: o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. Essa é a ação do Espírito Santo, é assim que eu confesso que é obra dele. Eu sei que foi ele que fez, eu acredito que foi ele que fez. Ele que me colocou nessa dimensão de vida nova, com Deus, com Cristo, no caminho da salvação e da justificação. Outra pergunta: que fez então o Espírito Santo para te levar a Cristo? Qual foi a ação do Espírito Santo e para te santificar? E ele responde bem simples: o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho. Ou seja, o Evangelho foi anunciado, eu estava lá, o Evangelho tocou em meu coração, o Espírito Santo tinha a ferramenta agora, o Espírito Santo só age através do Evangelho, da palavra. Ouvida essa palavra, o Espírito Santo entra junto e atua dentro do meu coração e me faz entender coisas que eu não entendia, aceitar coisas que eu não aceitava, acolher coisas que eu não acolheria jamais, mas pelo poder do Espírito Santo me move. Bueno, aí eu posso então agora sim viver, aceitar, né, essa ação do Espírito Santo e viver na presença de Deus. Ou não aceitar. Acontece também, né, das pessoas renegarem esta fé, fugirem dessa fé, não quererem esta fé e não quererem viver de acordo com essa palavra que Deus oferece e dá a cada um de nós. A resistência ao Espírito Santo também existe, né? Bueno, vamos lá então, pergunta seguinte: que opera em ti o Espírito Santo por tal chamado? A gente falou, né, que o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica. Quando ele chama, o que ele faz dentro de nós por esse chamado? Aí diz ali, ó: o Espírito Santo me ilumina pelo Evangelho com seus dons, para que eu conheça Jesus Cristo como seu Salvador, nele confie e creia, me alegre e me conforte. Então tudo isso é a ação do Espírito Santo, né? Ele está fazendo esta transformação da minha história, que era uma história de cego, morto, inimigo de Deus, para uma pessoa ativa no amor, uma fé ativa no amor, pela ação dele. Isto é poder do Espírito Santo. Isso o Espírito Santo faz em nossos corações, né? Nós temos o convite para acolhermos isso, para recebermos isso, para respondermos a isto, né? Diz ali então em 2 Timóteo, ó, capítulo 1, versículo 9, ele cita aqui: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. E também lá em 1 Pedro: vós sois raça eleita de Deus, sacerdócio universal, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Isto é ser igreja, né? Isto é estar debaixo do poder do Espírito Santo. Ele nos chama e nos coloca numa dimensão diferente de vida, certo? Então esse é o poder do Espírito Santo. Agora ele vai perguntar o seguinte: que mais o Espírito Santo te fez? E ele responde: o Espírito Santo me santificou na fé verdadeira, isto é, pela fé me renovou o coração, me dá forças para a luta e para a vitória contra o diabo, o mundo e a carne, bem como para viver piedosamente e praticar boas obras. Isto é a santificação em particular. Então tem aquele chamado coletivo, que chama todos os crentes para formar a igreja de Deus, e tem o chamado pessoal, aquele que vem comigo, que vem para mim, especialmente para mim, né? Esse meu chamado para uma luta, para que eu possa agora vencer o diabo, o mundo, a minha própria carne, e para que eu possa viver uma vida que agrade a Deus através de boas obras. Ações que são inspiradas e iluminadas pelo poder de Deus na minha vida. Esse é o chamado de Deus, né? E aí ele pergunta, boa obra? Tá, então eu vou fazer a seguinte pergunta: o que é uma boa obra perante Deus? E define o seguinte: boa obra é tudo aquilo que um filho de Deus pratica, fala ou pensa como um cristão e de conformidade com os 10 mandamentos, e que também seja para a glória de Deus e para o bem do próximo. Isto é boa obra, né? Falar, pensar e agir de acordo com a palavra de Deus. Esse é o desafio da fé, esse é o desafio da vida cristã. Então o Espírito Santo ele nos mobiliza para boas obras, para esse tipo de vida, que é o tipo de vida que agrada a Deus e é o tipo de vida que faz bem para a humanidade, as pessoas que estão ao nosso redor. Quanto mais pessoas movidas por esse poder, quanto mais pessoas respondendo a este poder, melhores condições de vida, melhor performance mundial a gente vai ter de pessoas dentro do mundo, né? O mundo vai melhorar. E essa é a ideia, né? Que nós sejamos o sal da terra, nós sejamos a luz do mundo. E para sermos isto, nós temos que ter essa força. E essa força é a força que vem do Espírito Santo sobre nós. E aí ele vai agora fazer uma outra pergunta que diz assim: o que o Espírito Santo finalmente fez em ti? E ele diz: o Espírito Santo me conservou na fé verdadeira pelo Evangelho. Então ele chama, congrega, ilumina e santifica e conserva na verdadeira fé. É tudo isso, né? Ele não apenas chama, convoca, mas ele chama, convoca e recebe. Não apenas recebe, mas também conserva na fé, que é a que nos identifica como filhos e cristãos, filhos de Deus e cristãos. Penúltima pergunta que ele faz aqui: em que o Espírito Santo opera tudo isso? Em quem, né? O Espírito Santo faz tudo isso igualmente. Ele responde: o Espírito Santo chama, congrega, ilumina e santifica toda a cristandade na terra, e em Jesus Cristo conserva na verdadeira e única fé. Todos temos o mesmo chamado. A cristandade inteira, do mundo inteiro, todos temos a mesma possibilidade, a mesma chance de sermos atingidos por esse poder do Espírito Santo e chegaremos à vida que agrada a Deus. Todos, independente de raça, cor, posição social, cultural, todos somos filhos de Deus e estamos debaixo desse chamado. Última pergunta: o Espírito Santo quer operar tudo isso em todo aquele que ouve o Evangelho? E responde: sim, o Espírito Santo quer salvar a todos os homens, a todas as pessoas, todos os seres humanos. Porém, a maioria resiste obstinadamente à palavra e ao Espírito de Deus, padecendo desse modo por culpa própria, né? Então, todos são chamados, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Por quê? Poucos viverão, poucos aceitarão, poucos se colocarão diante desse chamado e dessa possibilidade de andar nos caminhos do Senhor. Esta é a dinâmica da ação do Espírito Santo. Então veja que interessante a gente poder pensar sobre isso e a gente poder pensar nessa dinâmica de vida e fé cristã que nós temos aí diante de nós. Deus abençoe, que você, tocado pelo Espírito Santo, possa ser uma luz no mundo, possa ser o sal da terra, possa ser inspiração para muitas pessoas também, que os frutos do Espírito possam estar vivos no seu jeito de falar, de agir, de pensar, de se relacionar com as pessoas, que possamos ser luzeiros de Cristo dentro do mundo em que vivemos. Deus nos abençoe. A gente volta então na próxima quarta aí com o próximo capítulo, gente. Tá bem? Um
feliz e abençoado tempo para você. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz, que o Senhor sobre ti levante o seu olhar e te preserve em alegria, paz, bondade e amor. Certo? Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.